Maria Eleusa de Castro Hessen. Boa noite. Lazarine, boa noite. Obrigado pelo acolhimento. Obrigado. Muito obrigado. Vamos falar hoje sobre a reencarnação, como é que está programada a reencarnação. Nós vamos falar de reencarnação hoje, que eu considero um dos temas, o mais importante, que eu consideraria o tema mais importante do conceito que nós podemos ter de espiritismo. Porque o espiritismo, como doutrina, nós melhor compreendemos a proposta espírita exatamente tendo como base a certeza da reencarnação. Se não houvesse a reencarnação, eu diria que não haveria o espiritismo. Sequer haveria Jesus. Porque quando ele veio para nós trazendo a mensagem da imortalidade, ele, num momento, teve uma oportunidade de diretamente explicar sobre a reencarnação a Nicodemos e, em outras tantas, confirmar o processo em relação a João Batista, sendo o Elias. Ele faz a confirmação para os apóstolos. Então não há possibilidade nenhuma, realmente, nem do Cristo, nem do Espiritismo, se não houvesse o fenômeno da reencarnação. E a reencarnação é um fenômeno muito complexo. É um fenômeno extremamente complexo. Eu vou ao extremo. É muito, mas infinitamente muito mais complicado o processo reencarnatório que o desencarnatório. Para Emmanuel, e ele fala aqui no nosso prefácio do livro A Caminho da Luz, ele faz uma afirmação de que a desencarnação é uma operação do fenômeno natural muito simples. É Emmanuel que fala isso. Agora, a reencarnação é profundamente complexa, por vários fatores. Nós vamos falar um pouco sobre como é que é o processo da reencarnação, pelo menos como espírito, como uma Laura, que é a mãe de Lísia, muitas horas dedicadas, muitos milhares de horas dedicadas ao nosso lar, que estava para reencarnar. Tanto quanto a mãe, o próprio André Luiz, na reunião anterior nós falamos sobre ela. A volta de Laura, 47 é o capítulo, faltam 3 para terminar o livro. Não só minha mãe, diz André Luiz aqui, preparava para regressar aos círculos terrenos. Também a senhora Laura encontrava-se em véspera do grande cometimento. Diversos funcionários do auxílio e da regeneração dos ministérios, muito profundamente ligados à própria Laura, ao próprio André Luiz, a Tobias e a Clarence, que é um ministro também do auxílio, esses espíritos iam prestar homenagem a ela, que ele chama aqui de a nobre matrona, por motivo de sua volta às experiências humanas, por motivos da reencarnação de Laura. Realizou-se, então, em função dessas homenagens, né, o que ele, numa noite lá afetuosa, que ele chama de uma afetuosa noite, em que o departamento, olha só que uma colocação interessante, o departamento de contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Então ela recebeu um relatório a partir desse departamento, que ele chama de departamento de contas, que entregou para ela uma notificação para que ela tivesse noção qual a totalização de horas dedicadas à colônia Nosso Lar. Não é possível traduzir em letras, segundo André Luiz, a significação espiritual daquela festa íntima de despedida de Laura. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes, flores pareciam mais belas, numerosas famílias foram saudar, e assim vai. Ele vai mostrando como é que era aquele cenário que antecediam dias da reencarnação de Laura. E esses visitantes, na maioria, cumprimentavam de forma carinhosa, logo iam embora, né? Mas, no entanto, aqueles amigos mais íntimos da família permaneciam até altas horas da noite. E o André Luiz teve a impressão, né, de ter, diz ele aqui, tive assim uma ocasião de ouvir observações curiosas, muito sábias. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Por quê? Porque os espíritos explicam no Livro dos Espíritos que
o espírito antes da reencarnação é muito comum entrar em estado de ansiedade, porque a reencarnação é um grande desafio para qualquer espírito. E comprova aqui exatamente essa circunspecção, essa condição de um movimento psicológico de gravidade, de uma certa ansiedade da própria Laura. Notava-se o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Então ela se esforçava para estar alegre com os demais que ficavam até altas horas da noite como amigos mais íntimos da família. Repleta a sala de estar, Laura explicava ao representante do departamento, aquele departamento de contas, creio que não, segundo ela, creio não me demorar mais do que 2 dias para reencarnar. Terminaram as aplicações do serviço de preparação do esclarecimento e, com um olhar algo triste, concluía: como vê, estou pronta. Aquele interlocutor tomou a expressão de sincera fraternidade e acrescentou, dando força para ela, estimulando a Laura: espero, entretanto, que se encontre animada para a luta na Terra. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições, Laura. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a nossa comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Então, nosso lar, como eu disse, repito, e André Luiz confirma na obra, de que lá, na época André Luiz esteve lá, mais de 1 milhão de espíritos habitavam a colônia. Tudo isso me reconforta, exclamou a Laura. E ela estava preocupada, como disse, sem disfarçar uma preocupação interior, que é aquela pequena ansiedade. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de extrema importância. Reconheço que meu esposo, diz Laura, que meu esposo me precedeu naquele enorme esforço e que os filhos amados serão os meus amigos de todos os instantes. Então, eu sei que lá está reencarnado o esposo dela, que será também nessa programação novamente esposo dela, e os filhos dela que vão ficar na retaguarda do mundo espiritual, chamado na erraticidade, ou no mundo, no chamado mundo extrafísico, né, que nós chamamos de cidade espiritual, no caso nosso lar. Eles estarão exatamente cuidando dela, como espírito familiar, como espírito que vão protegê-la também na sua andança aqui na Terra. Mas ela ficou pensando, ora, não se deixe levar por quaisquer conjecturas, diz o rapaz do Departamento de Contas. E, nesse caso, era um ministro, né, que era o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina, precisamos confiar em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como um exílio amargoroso. Então, nessa conversa, o ministro esclarece para a Laura que essa ansiedade acaba realmente prejudicando, porque é uma ansiedade do qual ela, bom, agora eu vou para o exílio, porque na realidade a reencarnação é um tipo de morte, é a verdadeira morte do espírito. Por quê? Porque a verdadeira vida não é no corpo físico, é exatamente nas regiões extrafísicas. O próprio Cristo disse: deixar os mortos enterrar os mortos. Deixar aos mortos enterrar os mortos, porque nós somos mortos enterrando os mortos. O vivo realmente são os desencarnados, né? Não pense em possibilidade de fracasso, Laura. Mentalize as probabilidades de êxito. Olha só, Laura, um espírito altamente esclarecido, num processo de dias antes da reencarnação, sabendo que tem um marido, que vai ser o seu marido reencarnado, bem da programação, tem os filhos que vão ajudá-la também nesse processo e nessa certa angústia também, né? Porque ela não sabia o que enfrentaria. Isso ligado às questões dos prazeres da Terra, ligado inclusive aos desvios. Vai que ela realmente entre num processo de desvio, porque nós podemos ter uma meta de 100 quilômetros, e eu posso chegar até o 900, digamos assim, chegar ao 99,9
quilômetros, faltando apenas 1 quilômetro ou alguns centímetros para chegar ao final, e eu posso cair. Isso exatamente o Chico Xavier falava muito sobre isso. Então, até o final de uma jornada podem acontecer escorregões, ela tinha essa preocupação. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Então, é mais uma promessa, um compromisso dos espíritos, amigos da família e dela especialmente, que não abandonariam nessa reencarnação. Ela receberia um apoio especial, até pelos milhares de horas, milhões de horas que ela tem de trabalho lá, milhares de horas de trabalho que ela tem em nosso lar. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. A senhora Laura sorriu, pareceu mais encorajada depois dessas palavras do ministro Genésio. Tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Eu bem sei que a Terra está cheia da grandeza divina. Essa é a confiança de Laura. Basta recordar que o nosso Sol é o mesmo Sol que alimenta os homens. Então a Terra também não é aquela coisa tão péssima, né, como um exílio, né, de um lugar realmente ermo e feio. A Terra é bela, né? No entanto, meu caro, diz a Laura para o ministro Genésio, eu tenho receio daquele esquecimento temporário em que nos precipitamos, porque o processo reencarnatório tem esse mecanismo também em que é provocado pela própria espiritualidade com mecanismos previamente preparados para o esquecimento. Ela vai reencarnar e quando, a partir dos primeiros vagidos, quando a mãe dela der à luz, evidentemente essas lembranças muito claras de que ela viveu em nosso lar e tal não vão estar muito claras, aliás, nem sequer vai se lembrar disso. Haverá o esquecimento natural. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquento, mas conservo as cicatrizes. Aí o ministro esboçou um gesto de quem compreendia o sentido da alegação. Não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem, Laura, é indispensável você caminhar para diante. Nós vamos ajudar você, né, a trabalhar na área do bem e, evidentemente, você procure, né, estar em sintonia, mesmo nesse esquecimento temporário. Não vai haver um esquecimento total da sua experiência e esse contato conosco vai permanecer. Nós vamos estar realmente dando uma força para ela reencarnar sem essa ansiedade muito, que poderia prejudicar, inclusive, o próprio feto, né? O grande perigo ainda é sempre a demora nas tentações complexas do egoísmo. É o grande mal da humanidade, o egoísmo. É o mundo egóico, né? A gente fica preso às seduções do mundo egóico, daquilo que nós não somos, mas daquilo que nós estamos. Uma diferença entre o ser e o estar, daquilo que é permanente e daquilo que é transitório. O que é transitório nos escraviza, o que é permanente nós esquecemos. Essa era a preocupação dela, né? Aqui contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos, nas luzes do Evangelho Redentor. Então nós temos um clima em nosso lar favorável, em termos de vibrações, muito favorável para estarmos em contato com as coisas boas, com o divino, com o sublime em nós. Na Terra, as vibrações são muito densas, são muito pesadas, são muito antagônicas, são muito adversas. E lá, evidentemente, e com o esquecimento, certamente, não é difícil as pessoas caírem, né? A queda, ela está muito próxima se as pessoas não forem vigilantes. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. E ela está falando o seguinte, quando em nosso lar, quando existem esses momentos de fraqueza, sobretudo do pensamento, elas encontram uma defesa natural no ambiente do nosso lar. Mas se ocorrer uma fraqueza dessa, do pensamento, na Terra, o ambiente é outro. Vai ser um esforço muito maior para superar a negatividade do pensamento reencarnado. Na Terra, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz no mar imenso de forças agressivas. Isso é Laura refletindo. Aqui em nosso lar, recompor meus pensamentos negativos é fácil. Na Terra,
além do esquecimento, os pensamentos negativos, os sentimentos, todo pensamento me leva a sentimentos, sentimentos que levam às sensações físicas, que são as emoções, evidentemente, são etapas muito mais desafiadoras. Imagine nós, como se chegamos aqui, o que nós já vencemos e o que nós temos para vencer, mas chegar aqui como nós chegamos como reencarnado, realmente nós podemos dizer que isso é maravilhoso em nossa trajetória. Meu Deus do céu, eu sou grandioso, já que nós não tivemos tantos escorregões a ponto de criar traumas violentos para a nossa consciência. Eu digo aqueles que realmente estamos nesse caminho, né? Os que não conseguiram, evidentemente, vão aprender com os erros e, amorosamente, vão fazer a reparação com oportunidade na atual reencarnação fazer isso. É um processo natural, porque a vida não pune, Deus não pune. As leis de Deus, elas não são punitivas, elas são reeducativas, né? Elas corrigem o nosso rumo de comportamento. Não diga isso, Laura. O ministro disse para ela, o Genésio. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores, não, Laura. Seria você armar o inimigo para que nos torturasse. Todas as pessoas que ficam pensando de forma negativa, será que vai dar certo amanhã? Será que, por exemplo, a pessoa que vai fazer uma prova no vestibular amanhã, se ficar, será que eu vou chegar bem, se eu vou atrasar no ônibus? Será que eu vou esquecer as questões aqui? Não sei. Quer dizer, a pessoa já vai derrotada, ela já vai com pensamento de derrota, ela já vai sem alimentar um pensamento otimista, proativo, pé no chão. Não, eu estudei, eu estou preparado, eu tenho certeza que eu sou capaz, vou fazer uma boa prova. Já é um pensamento diferente. Agora, quando a gente começa a pensar no futuro de forma negativa, o futuro realmente vai acabar sendo um pouco desse reflexo de negatividade do presente, né? Nós projetamos para o futuro aquilo que eu alimento no presente. Então tem que alimentar os pensamentos. Isso que está sendo explicado para ela. Não fique tão negativa lá na Terra, não. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda luz que nós acendermos, de fato, na Terra, lá ficará para sempre. Porque a ventania das paixões humanas jamais apagarão uma só das luzes de Deus. Então, muito mais poderoso do que as paixões que nos arrastam e seduzem na vida terrena, são exatamente as providências de Deus, né? Essas luzes divinas das leis misericordiosas do amor. A senhora pareceu agora ver tudo mais claro em face dos conceitos ouvidos, mudou radicalmente a atitude mental e falou, cobrando um novo alento. Estou convencida agora de que a sua visita é providencial. Precisava levantar energias para mim, eu estava meio cabisbaixa mesmo. Falava-me essa exortação, faltava-me essa exortação desse ministro, falava ela, né? É verdade, nossa zona mental é campo de batalha incessante. Nós temos pensamentos que geram sentimentos que concomitantemente geram emoções. O que são emoções? Emoções são sensações físicas, as emoções são físicas, mas vem do sentimento. Sentimento gera emoção. Mas o sentimento já é um reflexo desse campo mental. Ela chama de zona mental, é um campo de batalha incessante. Se a nossa zona mental, a nossa mente, nossos pensamentos se tornar esse campo de batalha incessante o tempo todo, os nossos sentimentos vão da mesma forma refletir esses pensamentos. E como os nossos sentimentos vão desembocar em emoções, se eu estiver sentindo medo, incerteza, qualquer sentimento negativo, o corpo vai ressentir, porque é emocional. Se eu sentir ódio, o meu corpo vai vibrar no ódio. Se eu sentir amor, coragem, esperança, o meu corpo vai vibrar nessa linha, nos padrões que esse meu campo mental for alimentando. Então nós temos que ter muito cuidado dentro de um processo, digamos assim, de vigilância, de oração, para que o nosso mundo mental, que vai se transformar em sentimento, não gere emoções que prejudicam a nossa saúde, intoxicando a nossa vida física, né? Tudo vem do pensamento. É mais ou menos o que está sendo conversado. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem.
Se nós ficarmos pensando no mal, dando muita importância ao mal, que eu sou inferior, que eu não valho nada, que eu sou um lixo, que eu não consigo, que eu sou incapaz, isso são padrões de crenças do mundo mental. São nossos padrões cognitivos que nós aprendemos como se fossem verdade. Quando nós nos analisamos muito mais do que essas mentiras mentais, ou desses padrões que são verdadeiramente escravizantes, nós começamos a confiar mais em nós. É o que ele está dizendo para nós. Nós vamos dar muito mais importância ao que eu sou, não ao que eu estou. Eu sou essência divina. Eu não estou essência, eu sou essência. Eu estou num corpo, estarei num corpo, terei um nome, terei um CPF, terei um SIC, terei uma filiação com tal família. Mas isso é transitório. Isso não sou eu. Se eu valorizar isso mais do que eu sou em essência, essa centelha divina, aí o meu campo mental vai ficar em destrambilhamento, vai ficar realmente meio prejudicado. E o meu sentimento, da mesma forma, que vão me levar às emoções que serão intoxicantes para o meu corpo. Agora eu compreendo, diz ela. Genésio deu um sorriso de satisfação e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se fora uma entidade à parte. Aí eu pergunto para nós que estamos aqui presentes: quantas ideias, quantos pensamentos, quantas coisas nós vibramos, pensamos por dia? Uma verdadeira avalanche de pensamento, normalmente negativo, porque quando é negativo, o pensamento vem em avalanche, assim, que a gente nem sabe o que está pensando, mas vem aquelas coisas negativas, né, com medo do futuro e tal. Eu esqueci de que o futuro é reflexo do presente. Então, se eu começar a prestar atenção no meu pensamento, por que eu estou ruminando sempre o mesmo pensamento? Essa ideia fixa é obsessão. Quando eu fico muito preso a uma ideia fixa, é um processo obsessório, ou auto-obsessório, mas é obsessão. Eu tenho que começar, por que eu estou pensando isso de forma negativa? Que eu posso pensar de forma positiva, de uma forma proativa, saber que eu sou a essência divina, de que eu já trago em mim, em latência, a própria luz que sou. Então eu já sou muito mais daquilo que eu acho que sou, porque na realidade eu já sou luz em essência, porque nós somos centelha divina, os espíritos que responderam a Allan Kardec isso daí. Então é necessário nós começarmos a pensar e nos valorizar muito mais e sobretudo, a trabalhar melhor os nossos pensamentos. Eu estou aproveitando a lição da Laura, que é um espírito esclarecido, muito mais do que nós, e que está vivendo esses conflitos no mundo mental por um processo pré-reencarnatório que ela não sabia se ia ou não ser vitoriosa. E isso já estava trazendo para ela, de alguma forma, energias derrotistas, e isso não é bom. Eu vou vencer. Essa é a ideia, botar o pé no chão, eu vou vencer porque eu sou capaz. Eu vou vencer porque, de alguma forma, eu vou conseguir, porque eu quero vencer, o querer é a minha vontade é poderosa, minha vontade está ligada à minha essência. Eu não vou me deixar levar pelos desejos, que aí é transitório. O desejo é do mundo egóico, a vontade é do mundo essencial. Trabalhar a vontade é tudo. Eu tenho vontade de vencer, eu vou vencer. Então, nós temos que trabalhar a nossa vontade de forma proativa sempre. Eu vou vencer, porque de alguma forma eu fui criado para a felicidade. Deus não criou, as criaturas de Deus não foram criadas para a infelicidade. Isso são construções pelas nossas inferioridades, pelas nossas incertezas, pela nossa pouca fé, pelas nossas ansiedades. É só mudar um pouco esses padrões, reconfigurar os nossos padrões mentais, ou seja, criar uma nova versão do eu, aí a gente realmente consegue vencer com mais facilidade, porque nós já nos estamos preparando para essas vitórias, né? Voltando aqui à lição, nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Ou seja, quando eu alimento o bem, acreditando em mim, como essência divina que sou, ele vai dizer, isso constitui para mim base de uma relativa felicidade. Então nós já podemos construir felicidade relativa aqui e agora. Eu já posso ter contato com essa leveza, com essa suavidade, com esse contentamento de viver. Mas isso é uma disciplina, é uma construção, não é uma violentação da minha natureza. Não, eu tenho que trabalhar aos poucos a minha natureza negativa para transformar essa natureza em uma natureza mais leve, uma natureza, né, psicológica mais positiva. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos, para os nossos verdugos. A essa altura, o funcionário das contas observou: e não podemos esquecer que Laura
volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo da nossa irmã Laura. Olha só, até uma intervenção direta do comandante de nosso lar para que os técnicos que trabalham no departamento de reencarnação tratassem de uma forma muito especial, né, o trato das chamadas ascendências biológicas, porque até para poder facilitar o processo pelos créditos que ela tinha, né, na vida aqui na Terra, do qual a saúde é fundamental. A saúde é fundamental, mas a saúde, todo corpo nasce com saúde. Não, o corpo nasceu com problema, mas é a saúde daquele espírito, é o que aquele espírito precisa, né? Ah, é verdade, disse ela. Pedi essas providências para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Então, é uma opção dela, que tinha crédito, pedindo aos técnicos do departamento de reencarnação para que ela não ficasse escrava ao processo da mecânica absolutamente da hereditariedade biológica, da hereditariedade mecânica da vida material. Que isso não fosse um cabresto, né? Isso não fosse exatamente uma algema para o corpo dela. Que ela tivesse condições de trabalhar um pouquinho melhor e sobrepor, embora sim obedecendo às leis da hereditariedade, mas não totalmente, porque a espiritualidade tem como fazer isso. Por isso que existem esses técnicos especialistas. Nós vamos até falar um pouquinho sobre isso também. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse Laura. Faltava-me ouvi-lo. Com certeza, eu precisava de um bom ânimo. Eu estava meio... Então vejam que confirmam o que os espíritos dizem. Os espíritos, antes de reencarnar, eles entram em estado de ansiedade. É como aquele que vai fazer uma viagem, vai enfrentar um mar revolto, cuja embarcação pode não ser tão poderosa, tão robusta, pode ser uma embarcação frágil, e ele fica com medo de naufrágio. É muito semelhante essa metáfora utilizada por Allan Kardec para aqueles espíritos que se programam para reencarnar. É como eles foram enfrentar o grande mar, mas não sabem se vão naufragar, e isso traz ansiedade. Trouxe para uma Laura, imagine para nós, imagine para um espírito comum, né, que está acompanhando, porque foi explicado lá na reunião anterior que o pai de André Luiz reencarnou até sem saber o que estava acontecendo da sua ligação com o corpo. Houve uma interferção, aí se discutiu muito a questão da liberdade e tal. Estou falando de reencarnação de seres mais conscientes, né? Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio, que é o Lísias. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona. Na realidade, ele conversando com a mãe, né, dizendo que ele vai dar todo apoio para ela. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, aqueles comentários voltaram os planos da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à Terra, senão como uma bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Na realidade, até o assunto foi parado por ali, porque se trouxe essa ansiedade para Laura, naquele momento, 2 dias antes dela reencarnar, não era um assunto que, nesse momento, embora todo o consolo do ministro Genésio, do Departamento de Contas, que disse para ela que ela tinha muitos bônus horas como crédito, ela ia com muitos créditos, né? Mas vamos tocar em outros assuntos, vamos deixar esse negócio de reencarnar, porque poderia voltar a ansiedade dela, muito natural. Ao despedir-me, alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal: amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo.
embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui com o auxílio fraternal de companheiros nossos. Então, que coisa maravilhosa, né? Porque o Ricardo é uma criancinha, um bebê, 2, 3 anos, né? 3 anos reencarnado, uma criança. E ele seria levado, né, do corpo, com seus 3 anos, para essa despedida dela, para ela reencarnar, e isso ficará profundamente gravado na consciência de Ricardo, reencarnado agora em torno de 3 anos de idade, para que ele também não esqueça do compromisso, né? Porque, como eu disse, na Terra há o esquecimento na reencarnação, mas tem o compromisso. O compromisso nós trazemos na essência, em nossa perenidade. E isso realmente nós trazemos na intuição, nós trazemos no nosso mapa, né, interior, como um compromisso, que é um propósito dentro de uma programação reencarnatória, que é o nosso compromisso. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte, André. O André Liúde agradeceu comovidamente, esforçando, inclusive, para não chorar, né, e etc. Aí, esse capítulo fica por aqui. Mas eu vou fazer alguns comentários com vocês. Porque merece o tema reencarnação, para que nós possamos compreender um pouco mais. Porque Jesus disse que ninguém poderá realmente compreender as leis divinas se não nascer de novo. A reencarnação é que estabelece para nós, dentro dos carreiros evolutivos, um processo de ampliar, pelas nossas experiências, o nosso mundo cognitivo, a nossa capacidade de inteligência. Porque quem trabalha a nossa estrutura cognitiva são as nossas experiências. Quanto mais experiência, mais nós ampliamos nossa capacidade de inteligência, porque são essas experiências que vão nos dando o saber, né? A lei de hereditariedade, eu vou voltar a André Luiz em alguma coisa que eu anotei aqui para discutirmos, né? A lei da hereditariedade fisiológica, ela funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução. Mas, naturalmente, sofre a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores a um ambiente geral. O caso, por exemplo, vamos lembrar, já que não vamos vendo a prévia da reencarnação de Laura, alguém aqui deve conhecer o processo, né, como aconteceu a reencarnação de Segismundo, um ex-homicida que reencarnaria numa família previamente programada pela espiritualidade para que ele pudesse ressarcir um débito do crime que ele cometeu, daquele que seria o pai dele, porque o pai dele foi assassinado por uma questão passional, né, junto com o que seria a mãe dele, ele tinha paixão por ela, etc., uma coisa assim, e ele acabou assassinando o que seria o pai dele nessa encarnação. Essa é a história de Segismundo. E o Segismundo, até por ter tirado a vida do que seria o seu futuro pai, dando um tiro no coração dele, uma facada, se não me engano, no coração dele, ele teria graves problemas também cardiológicos ao reencarnar nesse casal. Mas acontece que, lembro desse encontro, né, do marido da Laura, que foi lá para poder realmente se preparar, olha, estou indo para a Terra, se prepare, etc., né? O Segismundo, para reencarnar, teve muita dificuldade, porque o futuro pai dele, que foi vítima dele, né, tinha ainda muitos ressentimentos, não tinha uma espontânea liberdade de acolhê-lo. O trabalho da espiritualidade era fazer a aproximação para que o Segismundo reparasse seu débito. Lembrando que o Segismundo já tinha uma ficha muito boa de trabalho no mundo espiritual, uma frente de trabalho, num posto avançado de socorro, de desobsessão. E trabalhou muitos anos no mundo espiritual para ressarcir esse assassinato que ele cometeu naquele que seria futuramente seu pai. E como o pai não tinha essa compreensão mais ampla nesse momento, é explicado pela espiritualidade que nos primeiros momentos não havia a fecundação. Por quê? Porque os elementos, o espermatozoide do pai, do futuro pai dele, eles eram intoxicados pelo ódio mesmo, pelo não perdão, né, do futuro pai de Segismundo. Isso estava prejudicando o processo da fertilização. Então foi feito um trabalho muito intenso para o pai, o futuro pai de Segismundo, porque a mãe não, a mãe maravilhosa, mas o pai, ele não estava aceitando aquela situação, né? E depois que ele se convenceu, é que ele melhorou o campo mental, que os elementos reprodutivos funcionaram. Foi aí que conseguiu, a partir da concepção, a ligação do Segismundo para a reencarnação. Mas vamos voltar ao caso de Segismundo.
o André Luiz perguntou ao mentor dele, se o Segismundo, ao reencarnar, ele apresentaria mais tarde entre os homens nas mesmas configurações que ele vivia em Nosso Lar, por exemplo, né? Porque, segundo o que o André Luiz aprendeu com esse mentor, baseavam-se a reencarnação na forma perispiritual. O corpo tem a forma do perispírito. E o perispírito pré-existe ao corpo, evidentemente. Terá, então, o Segismundo a mesma altura que tinha em Nosso Lar? É a pergunta que se faz. Bem como ele teria as mesmas expressões que caracterizam na nossa esfera, mais ou menos o mesmo rosto, né, as mesmas feições no futuro corpo. Será que Laura também vai ter as mesmas feições ao reencarnar? Essa é a questão que o André Luiz levanta em outra obra. E o mentor de André Luiz explicou para ele o seguinte: André, vamos devagar, vamos raciocinar devagarzinho. Falamos da forma pré-existente, que é o perispírito, nela significando o modelo de configuração típica ou, mais propriamente, o uniforme humano. Então, o uniforme do corpo é o perispírito. Quem vai dar forma ao corpo biológico é esse corpo pré-existente, que é o perispírito, que é trabalhado lá no mundo espiritual e que reencarna de acordo com essa configuração programada. Agora, quanto a esses detalhes do rosto, da altura, da forma de como ele era em Nosso Lar, conforme ele explica para o André Luiz, os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. Por exemplo, nós não sabemos, vamos buscar uma informação de uma reencarnação de seres de cultura diferente, ou etnias diferentes, né? Um ser que em Nosso Lar fosse a desencarnação de alguém que viveu numa etnia branca e se apresentasse perispiritualmente, porque espírito não tem cor, evidentemente, mas de qualquer maneira, se ele se afiniza com essas características no perispírito, nenhum problema está com essas características também, de acordo com aquela personagem que ele viveu, que é um personagem que foi um verdadeiro enfermeiro das subpersonalidades de vidas passadas. Então ele se deu bem com essa personalidade e ele gosta dela, esse espírito pode manter, né, essas características raciais, sem nenhum problema. Agora, o que acontece é o seguinte: um espírito branco ou um negro vier reencarnar num corpo em que a raça seja diferente daquela do qual ele mantenha no perispírito, o que vai acontecer é que essa forma física, né, vai depender muito desses cromossomos, né, dessa ligação, dessa matemática cromossômica dos pais, do tronco, né, genésico. Não tem como fugir da genética, não tem como. Então, um espírito, digamos assim, que mantém um perispírito, vamos dizer assim, de um corpo, de um branco, vamos chamar assim, né, que ele mantém, gosta, realmente teve uma cultura branca, mas vai reencarnar nesse momento numa raça diferente, uma raça negra, né? E, evidentemente, vai ter que obedecer essas características dentro dessa matemática genética dos pais. Isso está sendo explicado. Então, aquelas características anatômicas desse corpo vai ter que se envolver numa anatomia diferente, obedecendo às regras da hereditariedade desse corpo biológico. É essa explicação que está sendo dada para André Luiz. Eu estou fazendo agora só uma explicação de como é que acontece o processo reencarnatório, obedecendo à hereditariedade. Não tem como fugir muito também dessa. A Laura pediu para que ela não fosse totalmente jungida pela hereditariedade, ou seja, que ela não ficasse escrava só à hereditariedade, que houvesse uma colaboração. E o ministro lembrou a questão do sangue, né, onde estão os fatores também das heranças genéticas. E o mentor de André Luiz vai explicar: adicione a influência dos moldes mentais de Raquel, que seria a mãe de Segismundo, ou seja, além do corpo que ele vai ter biológico, que tem o corpo pré-existente, que é o molde para esse corpo, obedecendo relativamente à hereditariedade do futuro corpo, mas também vai ter a ideoplastia da mãe. Nesse caso, a Raquel, que seria a mãe de Segismundo, ela colabora muito também na confecção dessa estruturação genética, nessa estruturação fisiológica, porque ela vai manter também no útero dela. É como um processo de materialização. Ela está ajudando a materializar um filho através da mente dela. É outro fator que vai influenciar também nessas linhas anatômicas. É isso que está sendo explicado para o André Luiz. O concurso dos espíritos construtores, nós veremos que isso realmente é uma coisa muito importante, né?
o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante vai ajudar muito no processo reencarnatório. Nós vemos, portanto, que há o planejamento do corpo físico antes da reencarnação, segundo as necessidades, os interesses, respeitado sempre o estágio mental da pessoa. Quem está reencarnando? Quais os créditos que tem, né? Mas há também a influência da hereditariedade dos pais e até mesmo da mente da mãe, como nós falamos. Estou fazendo um resumo. Os chamados espíritos construtores, como veremos em outras lições do livro, né, trabalham diretamente no desenvolvimento do feto durante os primeiros 21 dias. Por que os chamados técnicos dos departamentos de reencarnação, eles se envolvem diretamente no desenvolvimento desse feto durante os primeiros 21 dias? Está aqui explicado por André Luiz. Para que, além da hereditariedade natural, oriunda dos pais, ocorra também a formação daquilo que foi pré-determinado, onde vai haver uma interferência pré-determinada que vai influenciar nessa hereditariedade física. Então, há uma interferência, ela não é absoluta. Ela vai seguir exatamente essa formação pré-estabelecida ou pré-determinada, mas com a presença desses especialistas durante os 21º dia, né, até da concepção, até 21 dias, esses espíritos estarão prontos para que esse processo de interferência também hereditária possa ocorrer, obedecendo a essa formação pré-determinada nos departamentos reencarnatórios. Importante os mapas genéticos elaborados antes da reencarnação. Considere também a questão da hereditariedade. Resumo, a pessoa, quando no mundo espiritual planeja o seu corpo físico, escolhendo detalhes que podem ajudar no desenvolvimento dos seus objetivos, nós vemos isso, e também, além de ajudar o seu desenvolvimento, seus objetivos espirituais, também para resgatar coisas do passado. Existem casos de espírito ir no departamento, uma lá chegou, por favor, vocês estão dando aqui um funcionamento muito perfeito da minha tireoide, da minha paratireoide, não, bota para que cria algumas questões de disfunções aí, porque eu não posso ter essa perfeição aí, na produção desses hormônios, não. Tal. Um outro veio também e foi acertado com ele trazer um grave defeito na perna para diminuir nele a tendência à vaidade. Então ele viria exatamente com um defeito e teria dificuldade de psicomotricidade, mas dentro de uma programação reencarnatória. Existem vários tipos de negociações no departamento e mapas que estabelecem exatamente essa formação dos futuros corpos desses reencarnantes, considerando que, dentro de um planejamento, de um propósito, você visando evoluir espiritualmente, mas também resgatar o passado. No caso Segismundo, ele traria um grave problema no coração, porque ele tirou a vida do seu futuro pai, exatamente atingindo o coração dele. Ele foi assassinado exatamente pelo coração, o pai dele, né? E ele traria um grande problema. Mas como ele trabalhou muito no espiritual, mesmo a mancha energética, vamos chamar fluídica, né? Aquela mancha que ele trazia no perispírito, que ia interferir no coração físico, como ele tinha também crédito já, ou seja, Segismundo, ele não teria uma cardiopatia grave, ele teria um problema cardiológico, ele teria problemas cardiológicos, consideraria, mas de forma moderada e leve, porque ele tinha créditos, né? Então a espiritualidade tem também como trabalhar essas manchas perispirituais, né? Essas manchas que estão localizadas. Esse outro que vai não ter uma perna, vai ter uma perna totalmente deficiente, para diminuir nele a vaidade. Isso é uma programação reencarnatória, dentro de um resgate de débitos do passado. E é muito natural acontecer isso. Uns nascem com deficiências da mente, do raciocínio, outros nascem com surdez, com as questões também de cegueiras e outros tipos de pré-programações, né? Mas os mapas genéticos desenvolvidos pelos espíritos construtores consideram esta influência, além da genética da mãe, do pai, bem como da influência direta dos espíritos construtores. Então, há um conjunto. Há a combinação dessa matemática genética do pai, lógico, da mãe, mas também dessa influência direta dos espíritos para que esse mapeamento que ocorre previamente naquelas reencarnações programadas, de uma forma muito minuciosa e pontuais, realmente possa haver essa interferência no campo genético. Há ainda a influência dos moldes mentais da mãe, que foi o caso de Raquel, em relação ao filho, né?
mente, pensamento, espíritos que visitam a família no longo da gestação, ou seja, em cada reencarnação nenhuma é igual à outra, mas existem também essas possibilidades no longo, desde a concepção até o nascimento, uma visita permanente de espírito especialista acompanhando essa gestação. Então é muito importante manter um lar estruturado para que esses espíritos interfiram nesse processo gestatório, né? Durante o período de formação desse corpo físico. É muito bom o equilíbrio, né? Para que esses interventores, esses que estão se aproximando, possam ajudar essa criança a nascer sadia, ou nascer dentro de uma programação lógica. E se a pessoa não possui evolução, por exemplo, é uma pergunta que o André Luiz faz, né? E não recebeu intercessão favorável, etc., para fazer uma programação mais detalhada da vida e, consequentemente, como é que acontece a reencarnação? Se não há, então, esse espírito não tem crédito, como é que acontecem as reencarnações, né? Sem esse detalhamento que nós estamos falando aqui? Aí o mentor diz para o André Luiz, vai seguir um padrão geral evolucionista da humanidade. Nós reencarnamos há milhões de anos. A reencarnação é um fenômeno material. A reencarnação, os animais reencarnam, né? Então, a reencarnação é um fenômeno biológico, é um fenômeno natural, né? Estando, em regra, mais sujeitos à influência do meio, espíritos desencarnados, moldes mentais da mãe e do pai, e a lei da hereditariedade, podendo, inclusive, haver mudanças de sexo sem a programação prévia. Espíritos revoltados que não aceitam um corpo, por exemplo, bem programado dentro da lei, mas sem essa, ou sem programação, mas dentro de um padrãozão, estando em regras mais sujeitos a influenciações do meio de nasce, as questões também das obsessões, né? Aí já é uma gestação complicada, com os obsessores perturbando ainda, né? Além dos moldes mentais, muitas vezes de mães em perturbação, do pai também em perturbação, além da lei absoluta da hereditariedade. Inclusive, às vezes, quando vem com, digamos assim, com um corpo morfológico diferente do psicológico, ou seja, vem um homem, ou seja, uma psicologia masculina num corpo feminino, se houver revolta, esse espírito não tiver realmente humildade, ele vai querer mudar de sexo. Ele vai querer mudar exatamente. Então, esse corpo, ele não se vê no corpo. Então, é uma rebeldia dele. É o livre-arbítrio, ele pode fazer isso, mas, com certeza, ele está fora de uma programação. Porque se reencarna naquele corpo, aquele corpo é importante para a sua evolução. Se ele se rebela contra aquele corpo, então a gente vai ver que é um espírito que não tem crédito, é um espírito que está sem crédito, né? Está sem cacife aí para poder, e acaba realmente se renegando aquele corpo, quer transformar aquele corpo, com todo o respeito que eu tenho aos debates de hoje, mas com certeza isso pode entravar o processo evolutivo desse espírito rebelde que não aceita aquele corpo da forma como está. Sobre isso, o natural é reencarnar no mesmo sexo, porque seu campo mental buscará a genética correspondente, mas estará sujeito às alterações, claro que está. Mas isso acontece com espíritos que reencarnam na Terra, e a maioria realmente reencarna, sem resignação. E o medo da Laura era esse também, né? De entrar num processo do esquecimento. E o que a Terra representa? Vibrações antagônicas, pesada demais. Será que vai conseguir levar até adiante, né, o seu compromisso? Viver na Terra é realmente um desafio, meus irmãos. Bom, para terminar, fato que não ocorre com aqueles que já atingiu a evolução para programar a nova vida física, como vimos, né, com Laura, com Segismundo, com outros espíritos. Com espírito que não tem programação, por exemplo, aconteceu uma gravidez em que o tio estuprou a própria sobrinha e o outro já fazia também, maltratava a menina de 10 anos lá no Nordeste brasileiro e resolveram fazer o aborto da criança, etc. e tal. Aí, será que é uma programação de um espírito que realmente no útero dessa menina de 10 anos, que foi provocado pela violência sexual dos seus parentes, foi uma programação? Não, claro que não é uma programação. Isso aí está dentro de um processo de uma atração natural de espíritos envolvidos em desequilíbrios, do qual ela também participa do processo, de cenários diferentes, mas são mesmos atores de vidas anteriores, desregrados no campo da sexualidade. Ninguém ali é inocente. Agora, evidentemente, nós temos que usar a misericórdia, a compaixão diante desses casos, para que oremos para que o mundo realmente se torne um mundo melhor, porque o mundo no campo da sexualidade hoje deixa muito a desejar em termos de respeito ao físico, respeito ao comportamento, respeito ao outro, ao verdadeiro amor, né? Ficamos então para que a semana que vem possamos falar um pouco mais. Eu ia falar sobre, eu até recomendaria que vocês possam ler, aqueles que nos acompanham, que vão nos acompanhar mais tarde, a questão 166, 167, 168, 169 do Livro dos Espíritos, que a gente vai entender bastante o que nós queremos falar aqui sobre
Esse tema, reencarnação, muito bem explorado por Allan Kardec, quando ele começa: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Evidentemente, pela reencarnação. Então, a reencarnação tem exatamente essa função, de nos depurar, não como castigo. Nenhuma reencarnação é punitiva. Ela é educativa e reeducativa, nunca punitiva. Nunca pense que reencarnação é para punir espírito. Nunca foi, nunca será. A reencarnação é um mecanismo misericordioso de compaixão do divino que nos possibilita reparar os nossos erros do passado e que saibamos reparar de forma amorosa, né? Esse é o convite. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Uma boa noite e até a próxima, que é quarta-feira, que nós vamos falar um pouco mais agora sobre... Está quase terminando, né? Está quase chegando exatamente ao final, faltam 3 capítulos apenas. E se depois vocês quiserem sugerir uma outra obra, a gente está aqui para poder estudar André Luiz. Estou aí. Se vocês quiserem mais tarde sugerir, eu fico aqui aberto para sugestões, tá bom? Uma ótima noite para vocês. Muito obrigado.